Bomba no Corinthians, jogador-chave não renova contrato e decisão abala a equipe para confronto decisivo contra o Fortaleza. Jogador que é pesadelo do Palmeiras tem destino definido e gera interesse no Corinthians. Quem não recorda o marcante ano de 2018? A temporada em que o Corinthians garantiu o Campeonato Paulista no próprio Allianz Parque e um certo jogador argentino arruinou os sonhos do Palmeiras na semifinal da Copa Libertadores da América. Sim, estamos falando dele, Dario Benedetto. Em meio a especulações sobre uma possível transferência para o Timão, o jogador argentino pode ser liberado pelo seu atual clube, o Boca Juniors, antes do término do contrato. Isso poderia permitir que ele assine um pré-contrato com qualquer outra equipe e saia sem custos do clube argentino a partir de julho. Benedetto, temido por alguns, lembrança agradável para outros. Não é exagero dizer que Dario Benedetto conquistou um lugar especial no coração de muitos torcedores da Fiel. Afinal, além de ter sido o principal responsável pela eliminação do maior rival alvinegro na Libertadores de 2018, marcando os 2 gols na vitória por 2-0 na Bombonera e ainda empatando o jogo na casa do adversário, o jogador argentino já enfrentou o Corinthians em outras ocasiões na mesma competição. E lá, ao contrário do que fez contra o Palmeiras, Benedetto não conseguiu balançar as redes. Pelo contrário, inclusive, perdeu um pênalti durante o tempo regulamentar, assistindo o Timão de Vitor Pereira avançar no torneio continental de 2022. Desde então, seu nome é frequentemente associado ao Clube do Parque São Jorge. Segundo Jorge Nicola, em seu canal no YouTube, o jogador está entre os mais bem remunerados do futebol argentino, com um salário na faixa dos R$600 mil, com 33 anos de idade e algumas lesões. A ideia do Boca é abrir mão do contrato e, se alguém apresentar uma proposta para contratar Benedetto, o Boca não deve colocar muitos obstáculos, disse o jornalista. Na manhã desta quinta-feira, 2, o jornalista Jorge Nicola trouxe novas informações sobre o atacante Dario Benedetto, que já foi especulado no Corinthians. Em julho, o artilheiro poderá assinar gratuitamente com qualquer outro clube. Porém, de acordo com Nicola, há a expectativa de que o Boca Juniors, da Argentina, o libere antes do término do contrato. Benedetto está entre os atletas mais bem remunerados do Boca, com um salário na faixa de R$600 mil mensais, disse Nicola. Benedetto foi especulado no Corinthians com 33 anos e algumas lesões. A ideia do Boca é abrir mão deste contrato e, se alguém aparecer com uma proposta para ficar com Benedetto, o Boca não deve criar muitos obstáculos, concluiu o ex-comentarista dos canais ESPN. Rodrigo Garro cativa a torcida organizada do Corinthians em encontro. Meia assume liderança em conversa com torcedores e surpreende a todos. Líder do grupo, o Corinthians mostrou melhorias nos últimos jogos. Após 4 partidas sem vitória, o Timão venceu o Fluminense por 3-0 e o América de Natal por 2-1. Há uma semana, a situação era bem diferente. A equipe treinada por Antônio Oliveira estava há 4 partidas sem ganhar e, pior ainda, sem marcar gols. Diante disso, foi realizada uma reunião entre algumas torcidas organizadas, a diretoria e o elenco. O diálogo foi proveitoso e os torcedores reafirmaram seu apoio ao time mesmo nos momentos difíceis. Durante essa conversa, alguns jogadores participaram e se destacaram, como o meia Rodrigo Garro, contratação do Timão nesta temporada. O jogador defendeu a equipe do Corinthians e sua atitude, segundo o jornalista Vitor Guedes, surpreendeu a todos na reunião, o que elevou a moral de Garro com a Gaviões da Fiel. Bastidores da reunião. Ao longo da conversa, Garro enfatizou seu compromisso em tirar o Corinthians dessa fase ruim e ainda declarou que não está no Parque São Jorge para brincadeiras. Falei com líderes da Gaviões em um evento e eles ficaram muito impressionados com o Garro. Ele pediu para falar e disse que não está de palhaçada. Que não é jogador de dar carrinho porque é técnico, mas que tem garra, que querem jogar, disse o jornalista, acrescentando. Os caras ficaram encantados, impressionados com a postura. E não me surpreendeu o time correr contra o Fluminense. Geralmente, o jogo seguinte ao empresta atenção e funciona, concluiu. O Corinthians espera manter o bom momento neste sábado, 4, contra o Fortaleza, na Neoquímica Arena, às 21 horas, pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Corinthians não chega a acordo para renovação de contrato com meia do Sub-20, Kaique, e conversas estagnam sem espaço na equipe principal. Kaique retorna à equipe Sub-20 do Clube do Parque São Jorge. Corinthians provavelmente não estenderá vínculo com meia apesar da chegada de novos reforços nesta temporada. O Corinthians ainda planeja promover alguns jogadores da base para o time principal. Entretanto, o clube não conseguiu chegar a um acordo para a renovação de contrato de uma promessa do Sub-20. Trata-se do meia Kaique. O jovem de 19 anos e o Timão não chegaram a um consenso para a renovação do contrato. A informação foi divulgada pelo portal da Rádio Itatiaia. O contrato de Kaique com o Corinthians vai até março de 2025. A partir de setembro deste ano, o jogador poderá assinar um pré-contrato com qualquer outra equipe. O jogador assinou contrato com o Timão no início de 2022. Kaique, vale lembrar, chegou a ser promovido para o time principal do Corinthians, mas atuou em apenas uma partida. Jogador não teve oportunidades na equipe principal. Sem espaço na equipe principal, Kaique retornou à equipe Sub-20 do Clube do Parque São Jorge. A mesma situação ocorreu com o lateral direito Léo Maná. A situação do jogador, no entanto, deverá ser oficialmente decidida nos próximos meses. Enquanto isso, Kaique continuará contribuindo com a equipe Sub-20 nos jogos do Campeonato Brasileiro da categoria. Juca Couri explica possível motivo para a demissão de Rubão no Corinthians, que está absolutamente indignado. As negociações envolvendo a base do clube alvinegro são conduzidas por Claudinei Alves e Valmir Costa. É provável que outros jogadores da base tenham seus contratos revisados. Torcedor corintiano, você renovaria com Kaique? Deixe nos comentários. Escalação do Corinthians. Mateuzinho e Paulinho se destacam e Antônio define equipe contra Fortaleza. Timão vem de 2 vitórias seguidas e Antônio Oliveira ganha mais confiança para a sequência do trabalho. Animado com vitórias consecutivas sobre Fluminense e América de Natal, o Corinthians busca manter o bom momento. Neste sábado, 4, o time de Antônio Oliveira enfrenta o Fortaleza, na Neoquímica Arena, às 21 horas, pela 5ª rodada do Brasileirão Série A 2024. Paulinho foi muito utilizado no treino desta sexta-feira no CT Joaquim Grava. Segundo informações do repórter Marco Belo Júnior, do portal Meu Timão, Gustavo Henrique, Igor Coronado e Yuri Alberto serão ausências no Corinthians. O trio realizou exercícios físicos e com bola enquanto o time titular treinava no campo principal do CT Joaquim Grava. Assim, Antônio pretende manter a consistência e escalar força máxima. A provável escalação é Carlos Miguel, Fagner, Kaká, Félix Torres e Hugo, Ranielli, Breno Bidon e Rodrigo Garro, Wesley, Gustavo Mosquito e Romero. Opções no banco. Segundo o Meu Timão, o lateral direito Mateuzinho e o volante Paulinho deram boas impressões a Antônio no treino desta sexta-feira, 3, no CT. Ambos foram acionados pelo treinador em cada saída de bola e devem ser as primeiras opções para a substituição contra o Fortaleza. Na partida anterior, em Natal, Garro estava suspenso e não jogou contra o América. Quem o substituiu na ocasião foi curiosamente Paulinho, que vem ganhando minutos após um longo período de inatividade. Ele está de volta, e Gabriel Moscardo se reintegra aos treinos do Corinthians e já pode entrar em campo novamente. Veja também. Ele está de volta, e Gabriel Moscardo se reintegra aos treinos do Corinthians e já pode entrar em campo novamente. Situação no Brasileirão Série A. Após a vitória sobre o Fluminense na última rodada do Brasileirão, o Corinthians está atualmente na 15ª posição, com 4 pontos. Enquanto isso, o Fortaleza ocupa a 11ª colocação, com 1 ponto a mais. Uma vitória pode colocar o Timão no G8 do Brasileirão Série A. Inicialmente, o jogo entre Corinthians e Fortaleza estava marcado para começar às 16 horas, horário de Brasília. No entanto, a CBF alterou o horário e confirmou o início do duelo em São Paulo para 5 horas depois. Obrigado por assistir, não se esqueça de deixar o like e se inscrever. Obrigado.